Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contra a Capa, aqui do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Nesse programa, como você já sabe, nessa playlist que você está vendo agora no nosso YouTube, na CRARJ Play, a gente conversa com administradores, profissionais da administração que são autores e vem trazer, seus livros aqui pra gente. Então, hoje eu tô aqui com o administrador, mestre em administração, Alexandre Chiacchio, que vai falar sobre o livro Vendas B2B de Alta Performance, o guia definitivo. Definitivamente, quem lê vai saber o que é B2B e vai botar em prática. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado. Eu não tenho dúvida que quem lê vai aprender muito sobre o que é o mercado e o que ele pode trazer de resultado para as empresas e para os profissionais. E de onde surgiu, como é que surgiu a ideia? Você tem uma vasta carreira nessa área. Conta um pouquinho pra gente, Alexandre. A minha carreira na área de B2B começou lá atrás, né? Começou na Xerox do Brasil. E lá foi a grande escola. Então, para mim, lá foi onde tudo começou, onde eu pude entender como é que funcionava esse mundo dos negócios. Quando eu cheguei lá na Xerox, eu não queria a área de vendas. Eu queria ir para a área administrativa. Uhum. E quando eu estava lá na área administrativa, e aí me colocaram numa filial que se chamava Filial Macrocontas. E eu pude ver lá como é que era a vida dos vendedores, né? O que eles faziam? Porque eu tinha uma visão diferente de vendas, né? A gente tem aquela visão que está acostumado a ver as pessoas ali na loja. Lá. Uma venda varejo, né? Venda varejo. Eu não tinha noção do que era, né? E aí eu comecei a entender o que era esse mundo de negócios de venda B2B, né? E aí surgiu uma vaga. E eu era estagiário ainda, estava virando funcionário ainda. E aí surgiu essa vaga, eu fui lá conversar com o gerente dessa vaga. Ele falou, mas você não tem experiência, você nunca atuou nisso, você nunca fez isso, não sei o quê. O nome dele, eu vou falar porque eu tenho uma admiração grande por ele, era o Volpone. E eu falava, Volpone, eu quero vir trabalhar aqui, que ele, você não tem nem terno, não tinha terno mesmo, e tinha que usar terno. E aí eu fui insistindo lá com ele e todo dia eu ia na mesa dele. Até que chegou uma hora que ele falou, eu não te aguento mais, Alexandre. Eu vou te dar a vaga, cansaço. vou te dar a vaga, mas você não vai me decepcionar. Comprei um terno e fui lá, comecei a trabalhar. E aí eu tive, acho que 2 semanas depois, eu fui lá fazer a minha primeira visita já. E fui sozinho, com a cara e com a coragem. Porque eu tinha lido muito, tinha estudado muito, tinha conversado muito, mas não tinha recebido nenhum treinamento até então. E eu fui numa loja que hoje não existe mais. Fui lá conversar na Mesbla. Cara. Na Mesbla. Acho que está voltando a marca aí, se eu não me engano. Eu acho que tem online, se eu não me engano. Online, acho né? que é online. Fui lá conversar e conversei lá com o diretor lá da Mesbla. E aí começamos a conversar e aí eu fiz o meu primeiro negócio lá. Troquei todo o parque de máquinas da Mesbla. Esse foi um negócio de 12 milhões de dólares naquela época. Um negócio... Meu primeiro negócio. Então, a minha experiência ali para fazer esse tipo de negócio começou e aí esse bichinho me mordeu lá na Xerox, a gente dizia que corria toner na veia, né? De tanto que a gente era apaixonado pelaquela empresa. E digo, assim, eu encontro ex-xeroquianos aí pelo Brasil afora, até pelo mundo, e você não encontra um ex-xeroquiano que vai falar isso da Xerox. Era uma empresa realmente que cuidava dos seus, sabe? Então, cuidava demais. Que marcou a vida, a carreira, né? Marcou. E eu aprendi tudo de vendas B2B lá atrás, lá na Xerox. E lá era venda de produto e de serviços. Tá? Não era só a questão de vender máquina, essa coisa. Tinha sistemas de impressão, prestação de serviço conjunto. Tinha um monte de coisa. Tinha uma complexidade bastante grande, inclusive. Depois disso, eu acabei migrando para a área educacional. Porque lá na Xerox eu já me apaixonei por educação, porque eu fazia treinamento de vendas. Então, fazia simulação de vendas lá com os vendedores. Então, sempre quando eu ia contratar, o pessoal da área de treinamento me convidava e eu ia lá assistir e participava ativamente. E aí fui gostando daquele negócio de educação, coisa e tal. Aí fui para lá. E aí me chamaram e eu fui trabalhar no Senac do Rio de Janeiro. E lá no Senac do Rio de Janeiro eu conheci a diretoria. E um dos diretores veio me perguntar, mas Alexandre, interessante, me conta um pouquinho do seu background. Contei, coisa e tal. Ele falou, interessante, será que você não ajudaria a gente a montar uma área aqui de soluções corporativas em educação?
Falei, pô, vai ser um prazer, eu nunca fiz isso, mas pode ser muito legal. Fui para lá, escrevi todos os processos, montamos, e os negócios que foram realizados lá foram incríveis. No início, era muito complicado, porque você abordava os clientes e os clientes me recebiam por curiosidade. Por que curiosidade? Alexandre, eu te recebi aqui, eu falei, pô, que bom, mas eu fiquei com muita curiosidade de saber. Se vocês fazem curso de cabeleireiro e garçom, o que você pode querer conversar comigo aqui sobre negócios, liderança? Que história é essa? Então, as portas foram se abrindo, porque a marca do Senac é conhecida, é muito forte. As portas foram se abrindo nesse sentido, mas as pessoas me recebiam por curiosidade. O que era incrível. E ali deixava a gente conversar, mostrava uma das coisas que era mais importante do Senac, que era a musculatura do Senac. Muitas unidades, muitos professores, muitas possibilidades de negócio. E aí você acabava que conseguia avançar numa negociação e fechar contratos muito relevantes. Tem 3 contratos em particular que são muito relevantes lá. E eu fiz diretamente esses contratos. Um deles foi um contrato com a Natura, que foi a criação da Universidade do Bem-Estar Bem. Lá atrás. E isso foi uma conversa que eu tive com o presidente da Natura, a pedido, inclusive, de indicação de uma pessoa lá do Senac. Olha como é que são as coisas, né? Quando a gente envolve toda a organização no negócio, determinadas soluções aparecem de onde você menos espera. Eu já tinha alguns negócios sendo feitos com a Natura, mas eu queria mais, porque eu tinha entendido qual era o business da Natura e quais eram os desafios deles. Eu falei, cara, se esse cara vem para o Senac inteiro, a gente consegue atender ele no Brasil inteiro. Essa era a minha visão. Só que eu não conheço o presidente, eu queria conversar com ele. E aí falei com umas pessoas lá, perguntei, alguém conhece alguém lá na Natura? Eu conheço o presidente. Falei, como assim você conhece o presidente? Ele! Como você conhece o presidente? Na época era o Alessandro Carlucci. Ele, inclusive, eu conversei com ele antes de lançar esse livro, que eu falo desse caso, e acho que na próxima edição ele vai escrever, que ele estava morando nos Estados Unidos e estava de mudança para a Inglaterra. Quando eu falei com ele, ele acabou não conseguindo fazer um depoimento, mas ele vai fazer aí no próximo. E aí ela falou, mas como você conhece ele? Ele era meu colega na área de marketing, então eu sentava do meu lado. Falei, nossa, que coincidência, você tem o telefone dele aí, né? Tenho. Pô, marca uma reunião com ele. Simples assim, tranquilo. Simples assim, e assim foi. Então, assim, a importância da gente envolver todo o time e ser uma organização que olha para o mercado, olha para vendas. Toda empresa nasce para vender alguma coisa. Uma ideia, um produto, um serviço. Sim. Então, se vem uma startup, o dono de uma startup, para criar alguma coisa e ele não sabe vender, como é que ele vai botar o produto dele para frente? Nesse momento, ele não tem como investir, contratar gente, fazer nada, tem que ser ele. Então, ele tem que saber vender o produto dele. E aí, a Natura fez esse negócio. Foi incrível. Para você ter ideia, o piloto aconteceu no Centro-Oeste, com 30 mil consultoras, só o piloto. Nossa. Então, só para você ter o tamanho do projeto, que era monstruoso, foi muito bonito o projeto. Aí depois, o outro contrato que teve lá foi o Pan-Americano, o treinamento dos voluntários do Pan-Americano, de 2007. Sim. Então, foram 20 mil voluntários. Você imagina organizar, aqui no Rio de Janeiro, locais para você treinar de uma vez 20 mil pessoas. Então, foi um belíssimo projeto. E atrelado a isso, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente também criou o projeto Rio Hospitaleiro, que era para receber os turistas. E aí você tinha capacitação desde dos bares, hotéis, até taxistas, guarda municipal, todo mundo se preparando em diversas competências para poder receber os turistas. Então, foram contratos muito grandes, tá? Que foram disruptivos para o Senac, e aquilo ali colocou o Senac num outro patamar de educação corporativa, agora reconhecido como uma potência para aquilo. Acabou que o trabalho foi tão bom que eu fui convidado para ir fazer uma ação também no IBMEC do Rio de Janeiro. E lá no IBMEC, na realidade era o IBMEC, ele tinha uma unidade de São Paulo, não estava podendo operar porque tinha um projeto do dono do IBMEC, que é o Cláudio Haddad, que ele ia criar o INSPER, né? Estava criando o INSPER. E aí a gente não podia atuar em São Paulo, mas tinha o IBMEC Rio, Minas e Brasília. Eram essas 3 unidades. E cheguei lá e não tinha uma crença que a educação corporativa era um negócio bom. Porque vinha... Rentável, porque vinha patinando há muitos anos e não tinha um volume de vendas, coisa e tal.
Eu falei assim, pô, o IBMEC com uma marca dessa, assim. Não é possível que lá no Senac eu fazia negócios muitas e muitas vezes maior do que o IBMEC estava fazendo. O IBMEC é uma marca poderosíssima, como escola de negócio, como uma boutique de negócios. Já tem o know-how, né, Já tem o know-how. E aí, quando eu cheguei lá, na época, até o presidente veio conversar comigo e falou assim, Alexandre, beleza, seja bem-vindo, mas eu não acredito nesse negócio. Essa foi a recepção. Eu falei, legal. Aí combinei, falei, vocês não vão me ver aqui dentro até o próximo ano. Isso era outubro. Então, fui a mercado. Fui conversar com os clientes, fui conversar com os potenciais, fui visitar, viajei o Brasil. Cara, quando chegou de janeiro ali, meio de janeiro em diante, eu não conseguia sair de dentro do IBMEC. Era assim, uma tendinha lá, agora eu vou ficar aqui. Era em torno de 70, 80 propostas por mês. Nossa! Era muita coisa. Porque muita gente quer se associar à marca, né? Porque queria estar junto com o IBMEC lá, e o IBMEC tinha, na época, um quadro de professores assim, um nível altíssimo, maravilhoso, professores que estavam na Globo News, colunistas de jornais, essa coisa toda, que tinham muito reconhecimento no mercado, inclusive nas suas áreas temáticas. Então, todo mundo queria estar ali. E eles falaram assim, mas o IBMEC nunca tinha me procurado. Não sabia que o IBMEC fazia isso. Estava aberto a isso, né? Exatamente. E aí foi. E aí no primeiro ano foi um volume, representava, eu não vou dizer os valores aqui, mas representava 10% da receita total do IBMEC no primeiro ano. Então, assim, já foi um impacto monstruoso. Depois disso, tinha uma outra instituição, uma instituição linda também, muito famosa, que é a HSM. A HSM criou o braço educacional, HSM Educação, que tinha dois grandes sócios ali, né? Tinha a RBS do Rio Grande do Sul, com 50%, e tinha uma pessoa física lá, que foi o nosso ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que eram os dois sócios lá da instituição. A instituição estava funcionando há 3 anos já, patinando. Não tinha feito negócio. 0 de negócio. Cheguei lá, assim, falei, mas como não? E a HSM tinha uma coisa, na época, era a única organização que era equiparável, na visão dos clientes, não é a minha visão, porque eu ouvi isso de vários, tá? A Fundação Dom Cabral. Então, todos colocavam a HSM nesse mesmo patamar. E aí, nesse momento, eu comecei também a conversar com os clientes, e o que era incrível na HSM é que o ticket médio era muito mais alto, o valor da hora-aula era muito mais alto do que IBMEC, do que FGV, do que Dom Cabral. Só que quando você chegava nas instituições, em função da HSM estar cercada pelos grandes gurus, eu tive a chance de conhecer lá, pelas mãos do S da HSM, que é o José Salib, uma figura extraordinária. Tive a honra lá de conhecer Rancharan, falecido Sir Ken Robinson, Philip Kotler. Só top. Não, linha, só né? top, só top. Então, assim, foi um negócio... e o Michael Porter também. De estratégia, assim, os livros que a gente lê na faculdade, né? E aí eu chegava nas instituições, era uma abordagem, uma proposta e um negócio fechado. Era 100% de aproveitamento. Eu falei assim, é mentira, Alexandre. É verdade. Quem não quer entrar de cabeça nesses nomes, né? É verdade. Então, assim, e as pessoas pagavam com gosto, porque olha o prazer que é você ter a possibilidade de estar tendo um almoço, como teve um cliente meu que bancou um almoço para bater um papo com o William Ury, o dono da negociação de Harvard. Então, assim, foi isso. Assim, então, era um negócio assim, extraordinário. E no primeiro ano, bombou. Depois, por questões, vamos dizer assim, operacionais dos sócios, acabou que a coisa ficou um pouco estranha. E aí, que era o CEO da HSM na época, acabou indo para a Eudux, para Estácio, né? E lá ele me convidou também para montar uma diretoria de soluções corporativas. Na hora que ele me convidou, eu falei assim, nossa, isso vai ser um belíssimo desafio. É uma instituição de grande porte, mas uma instituição que não tem reputação na área de educação corporativa, né? Não tem essa vertente, não tem esse nome, né?
e trabalha, de fato, numa vertente que é de transformação da educação no Brasil, olhando para públicos, pessoa física, que às vezes não tem muitas condições de poder estar numa faculdade, não tem condição de passar para uma pública, e eles fornecem essas condições, que é um trabalho extraordinário. Assim, você permite o acesso à educação para uma parcela da população que não tinha isso. Sim. E o meu dilema era assim, como eu vou fazer para pegar esse negócio enorme que é a Estácio aqui e fazer com que as organizações passem a nos enxergar como um potencial parceiro de negócio para a educação corporativa. E aí, uma das coisas que me veio à cabeça foi pensar na musculatura também. Como corporation, a Estácio era maravilhosa. Sim. Era tremenda, um monte de investidor na Estácio, e o conselho de administração era estelar. A própria diretoria executiva da Estácio era um plantel assim, de primeiríssima linha. Inclusive, um deles, que era o presidente na minha época, assim, eu mantenho contato com ele até hoje. Ele hoje é o presidente do conselho de administração da Medical Care, que é o Rogério Melzi. Que figura, saudade, o Melzi, que figura incrível que o Melzi é. Um grande gestor, um grande líder e uma capacidade, porque assim, na época, você tem ideia, eram 14 mil funcionários na Estácio. Ele atendia todo mundo que falava com ele. Até aluno. Eu não sabia como é que ele conseguia fazer isso. A porta estava sempre aberta. Estava sempre. Não, ele respondia no WhatsApp, atendia a ligação. Assim, ele tinha uma capacidade assim, de unir as pessoas, de falar com as pessoas, de dar um recado que era incrível. Tá? Ele me lembrava um pouco um outro cara que era fantástico, as pessoas aplaudiam a televisão quando ele fazia o discurso do kick-off do ano na Xerox Brasil, que era o Carlos Salles, que era o presidente da Xerox. Então, assim, muito, muito, muito legal. Então, lá comecei com isso e dessa musculatura e também entendi que a Estácio também tinha uma força muito grande de presença nacional. Ou seja, todas as empresas intensivas em mão de obra que têm uma abrangência geográfica grande poderiam se interessar em conversar conosco porque eu consigo atendê-la no Brasil inteiro. Não deu outra. Fui fazer algumas visitas também para testar o modelo, escrevendo todos os processos lá. Só que lá eu tive que encaixar ali o Melzi fala para mim assim, Alexandre, não vai criar outros processos dentro dos processos. Vamos aproveitar o que tem. Então, fiz o meu máximo ali para aproveitar o que tinha. Tinha um centro de serviço compartilhado lá que tinha que ajustar tudo. E aí, fui ao mercado e lá no mercado me deparei com uma situação que bateu certinho com esse negócio que eu tinha pensado, que foi o contrato que eu fiz com a Contax para executar o projeto Crescer. Então, foi o maior projeto já realizado no Brasil. Posso falar de valores, porque foi noticiado em todos os meios de comunicação, saiu na Exame, saiu no Valor Econômico, no Globo, em tudo quanto é lugar. Um projeto de 30 milhões de reais. E um projeto que olhava para dentro da empresa com a missão de engajar esse público, eram 110 mil funcionários na época. A Contax teve uma época que era muito grande. Monstro, eram 11 unidades, 11 prédios no Brasil. E eles tinham um desafio muito grande, que acontece com varejo normal, turnover. Sim. O turnover deles, assim, na época, era um negócio, você imagina assim, eram 5 mil, quase 5 mil pessoas por mês demitidas e contratadas. Então, você imagina o tamanho desse custo. E você tinha uma outra coisa que era o absenteísmo, que apesar de não ser um custo direto no bolso da empresa, mas o impacto na produtividade, no atendimento, nos contratos que eles tinham com os clientes, porque está demorando mais o atendimento, impactava nos negócios que todo mundo tinha. Né? Então, cai a produtividade. E o trabalho era endereçar isso. Como é que a gente consegue gerar um engajamento em toda a organização capaz de reduzir esses números, esses índices que são horríveis para a gente, e a gente, de fato, prover ainda alguma coisa como marca empregadora. Olha que projeto fantástico. Então, foi isso que aconteceu. A gente conseguiu atender a Contax nos 11 prédios deles espalhados pelo Brasil. E foi um projeto de 30 milhões de reais para prover, inicialmente, 4 mil vagas de graduação tecnológica para esses funcionários da Contax. E aí, isso depois vai se desenrolando, era o projeto Crescer. E a Contax ainda tinha uma ideia que era muito interessante lá, que ela dizia o seguinte, eu sei que essas pessoas vão passar aqui de algum tempo, não vão ficar aqui para sempre. Só que eu quero que o tempo que elas passarem conosco aqui, a gente possa contribuir para a vida deles também. Para quando eles saírem,
Lembrar como é que foi. Né, desse momento. Cara, olha que posicionamento extraordinário, né? Então ela estava olhando para as pessoas ali de uma maneira que poucas organizações olhavam no Brasil. E depois disso, eu tirei um período sabático. Estava muitos anos trabalhando direto, sem tirar férias, sem nada disso. E eu queria estudar um pouco e descansar um pouco. E fui morar na Alemanha, que é uma experiência incrível, né? Morei na Alemanha, estudei na Alemanha, depois fui morar no Canadá, morei lá, estudei na Universidade de Toronto. Então foi espetacular, aprendi sobre inovação e aprendi através de um livro, que eu vou indicar um livro também que não é meu aqui, mas é fantástico. Estamos falando de livros, então... Que ele tem, na realidade, o inverso, o título do livro é o inverso do que a gente fala também, a gente fala em pensar fora da caixa, né? O título do livro é Inside the Box. Porque ele vê que a inovação, no que ele chama de mundo do entorno, né, o closed world ali, ele é onde você consegue fazer a inovação mais eficiente e eficaz. Porque quando você vai para essas técnicas de brainstorm, 0%, 0, alguma coisa por cento, você aproveita. Porque o pessoal vai lá em Marte, vai em Júpiter e não aterriza, né? E aí você não consegue colocar isso em prática. Então foi muito bom estudar isso lá. Aí daí surgiu a ideia do livro. Esse livro já estava meio escrito, já tinha uns 6 anos. Eu vou chegar lá, Tem tempo? Tem, vamos lá. Vamos lá. Vou chegar lá. E aí, quando eu estava morando lá, eu pensei, quando eu voltar para o Brasil, eu não vou voltar para o mercado, vou abrir um negócio e eu quero ajudar as instituições de ensino superior a pegar esse dinheiro que está na mesa em B2B. O mercado de B2B em educação corporativa é de 15 bi por ano. Não é um mercado qualquer. E você tem poucos players atuando nesse segmento. Muitas faculdades que não olham para isso. E você tem hoje milhares de faculdades numa situação complicada, tendo que vender o almoço para comprar o jantar, porque as mensalidades, a briga por valor de mensalidade, ela está assim, sanguinária. Né? Então, é cada vez mais baixo, todo mundo buscando aquilo ali, mas você vai ver depois no teu fluxo de caixa da organização, você não consegue ter recurso suficiente para pagar, às vezes, salário. Aí você chega em algumas dessas faculdades, você tem faculdade que tá com salário atrasado, com impostos atrasados, e tem uma grana ali que podia estar ajudando elas. Então, eu pensei nisso. Só que quando eu estava estudando na Universidade de Toronto, eu acabei conhecendo lá as pessoas e a gente acabou representando a Universidade de Toronto no Brasil e montei uma empresa de intercâmbio. Que legal! Que é a Education Management Alliance. Funciona. Até hoje ela virou uma empresa de intercâmbio acadêmico. E hoje é principalmente nos Estados Unidos, nas universidades da Califórnia, que é San Diego, Irvine e Santa Cruz, que faz in company lá também. Então, lá você tem programas in company e tem os programas que são similares às nossas certificates, né? Que são similares às nossas pós-graduações, que permitem que a pessoa, depois que estudar 9 meses lá, ela possa aplicar para o Optional Practical Training, o OPT, que é um programa do governo americano para imigrantes que concluíram a pós-graduação poderem trabalhar legalmente por 12 meses com salário de mercado. Então, você depois trabalha 12 meses e recupera com sobra esse valor que você investiu e ainda corre o risco de ficar expatriado. 25% ficam expatriados. São dados do próprio programa lá. Então, que é muito legal. Só que aí veio a pandemia. E só tinha um lugar no mundo que aceitava brasileiro, Tonga. Mas eu não tinha parceria. Eu não tinha parceria com nenhuma. É realmente uma universidade de Tonga difícil de conhecer. Exatamente, eu não tinha parceria com uma universidade. E ninguém queria ir para Tonga. Falei, cara, o que eu vou fazer? Então, tivemos que esperar. Eu confesso para você que eu fiquei um pouco apavorado naquele momento ali, principalmente quando suspenderam os voos e os transportes pararam. Eu estava assistindo Walking Dead nessa época. Aí você fez logo uma analogia. Eu fiz logo uma analogia porque eu pensei o seguinte, olha, vai faltar medicamento, vai faltar alimento, que as pessoas estão na rua saindo na mão, dando um tiro uma na outra para pegar uma aspirina. Então eu falei, cara, esse negócio vai ficar complicado. Então fiquei bastante tenso nesse período ali. Todo mundo, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Quando chegou ali em 21, peguei Covid, sem sair de casa.
peguei Covid, coisa e tal, mas eu falei, pô, eu tenho que voltar para o mercado, porque a inércia para voltar com os intercâmbios ia ser muito longa. Sim. A empresa existe até hoje, ela é representante, ela é distribuidora oficial também da Open English no Brasil, e até dezembro agora, a última, agora ela é distribuidora oficial da Carnegie. Tá? Então, continua trabalhando e trabalha no mercado, principalmente B2G, né? Participando de licitações nessa área de idiomas, com licenças para curso de idioma para crianças até adultos. E aí, quando chegou ali em 2021, eu falei, acho que eu vou voltar para o mercado, porque tá tudo meio parado, né? Fiz algumas ligações, e aí nessas ligações acabei recebendo uns 2 ou 3 convites, e um encheu meus olhos. Um era para morar longe, eu não queria sair do Rio de Janeiro, principalmente nesse momento, e a outra era para ficar no Rio de Janeiro mesmo, que foi justamente para trabalhar no turnaround da Faculdade Hélio Alonso. Eu fui para uma outra organização fazer isso, fiquei lá como COO, tá? Olhando e montei todo o plano de negócio de recuperação da Faculdade Hélio Alonso, que está sendo executado até hoje lá. Então, não dá para eu dizer aqui os pormenores, né? Porque tem que manter o sigilo a esse respeito. Depois disso, eu fui convidado para fazer a mesma coisa no Centro Universitário Celso Lisboa. Também fiquei lá 11 meses e o crescimento, eu diria para você que foi algo em torno de 1 para 100. Que bom, né? Então, foi positivo. Números reais, tá? 1 para 100. De verdade isso. Depois eu fui fazer um scale-up de uma instituição, que eram 2 instituições, acabou fazendo um M&A, viraram 5 instituições, e eu levei essa instituição de aproximadamente 50 milhões para 120 milhões em 16 meses. E nisso ali eu já tinha voltado a pegar o livro. Eu falei, vou terminar esse livro. Terminei o livro no início de janeiro, mais ou menos, se eu não me engano. Desse ano. Terminei, aí eu falei, agora a editora. Fui atrás de uma editora, encontrei a Brasport. A Brasport se interessou pelo tema e publicou o livro. E aí, depois desse livro, várias coisas aconteceram bem legais. E aí a gente pode continuar conversando. Isso aí foi só para te dar o início, dar um pouquinho da minha história. E eu achei legal, assim, que... não li ele completamente, mas pelas folheadas que eu dei, tem muita prática, né? Muita coisa que você realmente viveu, saindo daquela teoria de sala de aula, né? Sim. E por que você optou por fazer isso? É claro que a sua experiência ela é primordial, né? Mas e como é que está sendo a recepção disso, né? Porque você falar de B2B na prática faz toda a diferença, né? Não tenha dúvida, porque para muita gente o B2B ele fica ainda um pouco, a gente estava conversando até um pouco antes aqui, né? A gente tem que dividir o B2B, primeiro eu vou falar um pouquinho do tamanho do mercado. Né? O mercado de B2B no Brasil, ele está gerando em torno de 2,5, 2,6 trilhões de reais. São todas as operações realizadas entre CNPJs no Brasil durante o ano. Esse é um dado que não é de hoje, eu estou tentando conseguir o dado atual, esse dado é de 2020. Tá? Então, hoje. Mas deve estar mantendo algo similar, né? Pelo menos eu acredito. O que deve estar crescendo muito ali, e deve ser muito em função da pandemia também, é o e-commerce B2B, que a gente vê. Mercado Livre, Magazine Luiza, Shein. Então, você tem várias empresas que estão atuando ali nesse mercado que é o B2B2C, né? Então, isso cresceu demais aqui nesse período. Mas a gente tem que dividir as vendas B2B em 3 grandes blocos, que eu entendo assim. Você tem as vendas B2B de baixa complexidade. É esse caso que eu acabei de falar, é um B2B2C, né? iFood, Mercado Livre. Então, que é 2 organizações ali que se juntam a prestação de serviço para vender para um consumidor final. Maravilha. Okay. Legal. E você tem também as empresas contratando o B2B direto, que é, no caso, uma empresa que vai contratar, por exemplo, a assinatura de algum tipo de serviço, como o Zoom, por exemplo. Tá? Ou vai contratar um outro serviço de história, vai contratar o Google, e por aí vai. E essas são ou contratar, por exemplo, o fornecimento de dados importantes para o seu segmento. Você vai fazer uma assinatura para receber ou ter acesso àqueles dados. Tem vários tipos de B2B de baixa complexidade. Normalmente é assinatura, algum valor mais baixo. As próprias faculdades também fazem B2B quando as empresas vão contratar uma vaga ou outra lá, mas são valores pequenos de custos que estão abertos ali, custo de portfólio.
Quando você vai para média complexidade, para alta complexidade, a gente já está falando já de valores bem mais altos e já estamos falando também de nível de complexidade que envolve customização. Então, se eu falo só de valores mais altos, ali com média complexidade, ali com baixo valor com baixa customização, eu posso dizer que qualquer organização, e aí quem trabalha em grandes organizações sabe que você tem alçadas, né? Para pagar os valores. Olha, o diretor pode ir até 50 mil, o presidente vai até 200 mil, acima disso é o conselho e por aí vai. Então, todo mundo tem essas limitações. Quando você sobe um determinado valor, você quer entender o que você vai contratar. Você vai querer conversar com alguém. Você vai querer saber se tem provas de que aquilo ali funciona daquele jeito que está sendo colocado. Você não simplesmente não vai lá e vai pagar alguma coisa como se fosse um negócio de 5 mil, de 10 mil, até de 20 mil reais, que às vezes não tem impacto para a empresa. Você passou de 50 a 100 mil reais, você já não... Opa! Peraí, deixa eu entender melhor esse negócio aqui antes de contratar. Quando você vai para alta complexidade, aí muda muito de figura. Então, aí você está falando de valores muito mais altos, uma venda complexa de fato e num ciclo de venda maior. Porque o que envolve isso? Isso envolve um mergulho dentro da organização. E aí, o vendedor de vendas B2B, vendas complexas, ele tem que ser um profissional consultivo. Não tem como ele não ser um profissional consultivo. Ele tem que entender muito bem o seu negócio, o seu produto, o seu mercado. Ele tem que ter uma visão holística, ampliada das organizações. Ele tem que entender quais são os desafios daquele segmento, daquela organização que ele tá atendendo. Ele tem que saber as suas limitações em relação ao negócio que ele está vendendo. E ele tem que ter a capacidade de colocar isso tudo num único lugar para poder discutir com o cliente e gerar ali insights, soluções criativas, montar projetos. Ele tem que ter essa capacidade. Porque vendas B2B ela é baseada em relações e confiança. Como é que você vai transferir, vai estabelecer uma boa relação e uma relação de confiança se você não consegue demonstrar essa competência e essa capacidade na frente do teu cliente? Se você está ali só para vender portfólio, não precisa. Então, aí não vai ser esse tipo de negócio que vai acontecer. Então, a preparação do vendedor também é muito difícil. E ela é ao longo da vida. O fato é que quando eu lancei esse livro, ele está vendendo bem, então eu já olhei, fiquei feliz outro dia, porque ele já está fazendo parte do portfólio de várias faculdades. Ah, que bacana. Então tá bem legal. Uhum. E as empresas estão comprando para poder distribuir para os seus funcionários também. Então o time de vendas tá bem legal. Só que eu recebi umas críticas muito legais desse livro, né? E eu separei uma delas que foi para mim foi muito importante. Falei, pô, tem razão. Na hora que eu escrevi o livro, e você falou, tem muito caso real aí, eu estou falando muito de prática aí, mas eu não estou falando como faz. Eu não digo como faz ali. Isso você esconde porque aí mas não foi intencional, sabe? De fato não foi intencional. Uhum. É porque eu não tinha pensado nisso. Só que isso me alertou. Falei, cara, assim, tem razão. Eu acho que eu preciso montar alguma coisa para fazer com que as organizações, de maneira geral, e os profissionais de vendas B2B possam entender como se preparar, se organizar, para ir ao mercado com sucesso. E aí eu criei um negócio chamado Framework de Vendas B2B de Alta Performance. E nesse framework é que você tem 3 grandes blocos nesse framework. O Go-to-Market Setup, eu vou olhar muito para dentro de casa, né? Olhar para o meu time, olhar para o que eu tenho, olhar para o que eu faço. Eu elenquei ali 10 itens só dessa fase 1. São 7 passos, né? O segundo grande bloco é o Go-to-Market. Como é que eu vou para o mercado? Que segmentos que eu vou atender? Como é que eu vou fazer a verticalização da estratégia desses segmentos? Como é que eu vou fazer o meu plano de prospecção? Que canais de comunicação que eu vou utilizar? Que script que eu vou utilizar? Qual vai ser que copy que eu vou utilizar? Entendeu? Quais são as personas, os cargos, as funções que eu vou abordar para falar sobre isso? Isso é só um pequeno pedacinho do que você tem que se preparar. E aí a gente fala ali de modelo de gestão, como é que tem que ser esse modelo de gestão. Eu falo também que uma coisa que eu gosto muito é o OKR.
Então, para a gente poder fazer o estabelecimento dos objetivos claramente, né? O dos Key Results também. Então, e aí esses Key Results, que são os resultados-chave para conseguir atingir aquele objetivo central, eles são mapeados através de indicadores de processo. Então, se você tem esses indicadores de processo bem definidos, você gera uma coisa que toda área de vendas quer ter. Previsibilidade com confiança. Seria o sonho, né, de toda a área de vendas. Mas né? tem como acontecer, desde que você se organize para isso e as coisas estejam sendo feitas, né? Então, você tem a possibilidade de se organizar. O framework, ele te dá isso, né? Ele ajuda você. Se for um empresário, ou se for um diretor de uma empresa, ou uma startup, ou uma pequena e média empresa, e ele quer montar, o framework vai ajudar ele a montar. Se for um vendedor, para ele entender de que maneira que ele vai se organizar, o framework vai ajudar. Se for alguém que queira ingressar nesse mercado, o framework vai ajudar. E aí esse framework, ele virou palestra, ele virou workshop, e o workshop ele acontece da seguinte forma: para as empresas, e os workshops são só feitos para as empresas, né? Então são 2 encontros de 2 dias, uma separação de 1 semana de tempo. Por que ele faz isso? Porque o framework ele é muito extenso. Então, eu estou falando de 7 partes, que cada parte dessa tem 10 itens, outra tem 3, por aí vai. Ele é muito extenso. E aí, por que isso? Porque o trabalho vai ser realizado nessa semana, porque ele é muito prático. Então, se não for prático e não for realizado, não tem por que ser um framework. Porque no final do framework desse workshop, a empresa tem que estar com ele todo montado. E ela vai estar pronta para poder ir ao mercado com chance de sucesso, com muito mais chance de sucesso do que ela teria. Depois disso, eu falei, mas e depois, como é que a gente faz? Tem uma outra parte que é a organização da empresa, e eu vou pegar um tema do Nassim Taleb, que é o antifragilidade, o antifrágil. Não sei se vocês já leram, tiveram a oportunidade de ler esse livro, fica outra dica aqui. Coisas que se beneficiam do caos. Então, o antifrágil, leiam, que é muito interessante. Que é justamente antifragilidade em vendas. Então, agora que eu tenho um framework e eu tenho uma área muito robusta na minha organização, como é que eu torno a minha área antifrágil? Porque quando eu estou falando de robustez, eu estou dizendo o seguinte: eu resisto às volatilidades do mercado. Então, eu consigo fazer eu consigo passar ali quieto. Mas nada acontece comigo, nem de bom nem de ruim. Então, eu estou ali resistindo e vou. Quando você vira antifrágil, você se beneficia disso. Porque essa volatilidade e esse caos, na realidade, eles se transformam em oportunidades para você porque você fez a tua estrutura antifrágil. E o que eu estou falando? Quando eu estou falando de antifragilidade, eu estou falando de fortalecimento do time de vendas. Aí tem vários itens ali que vão aprender quando forem lá estudar. Eu estou falando de canais de vendas. Eu estou falando de modelo de gestão ampliado. Tem uma brincadeira que fala assim, canal só funciona empurrado, né? Não tem jeito, e tem que ter gestão. Não tem jeito. E eu estou falando de um outro tema que é para mim, eu já falo desse tema tem muitos anos, mas agora que ele está surgindo, está ficando mais forte, que é o S-Marketing. S-Marketing, que é Sales Marketing. Por que é isso? Ao longo dos anos, marketing foi se afastando de vendas. Então, o que acontece hoje nas empresas? Né? Marketing, quando não atinge as metas, vendas que quando não atinge as metas, reclama que marketing não gerou os leads porque marketing vive no mundo de unicórnio, mundo cor-de-rosa, não tem nenhuma noção do que é o mundo real lá fora e o que ele faz gera um lead que não tem nenhuma relação com a empresa. É isso? Vendas vai lá e reclama. O que o marketing diz para vendas? Olha, na realidade eu gerei bons leads, vocês é que não sabem converter os leads. Colocar em prática. Você precisa trocar esse time, coisa e tal. E por aí vai. Tem que acabar com isso, porque olha só, quem é que perde com isso? É a organização. No final das contas, eu dei um dado, né? O dado assim, é que uma pesquisa da RD Station mostra que 73% das empresas de B2B no ano passado não alcançaram seus objetivos. Garanto para você que um dos motivos é essa disputa, que para mim ela é infundada dentro da organização. Marketing e vendas tem que ser áreas simbióticas. Eu não estou dizendo, algumas empresas podem até pensar em fazer uma coisa só. Em alguns casos, eu acho que é interessante você ter um gestor único de marketing e vendas e ter os profissionais, um de marketing e de vendas, embaixo de um único pensamento para isso. Beleza.
Mas não quer dizer que isso seja necessário. Mas se você começar a trabalhar com indicadores comuns, aí você começa a fazer com que ambos se cobrem e falem assim, ó, se não atingir, a culpa é dos dois. Os dois têm que trabalhar em conjunto, os dois têm que se falar mais. Marketing tem que entender o que acontece no mercado. Vendas tem que entender o que marketing está querendo fazer. Essa conversa tem que existir de maneira constante. Não dá para ter duas áreas estanques dentro da empresa. E tem um ponto também que é do fortalecimento do time de vendas, que é um ponto que eu também sempre bato com todo mundo. Quem é o primeiro contato com o mercado de uma empresa? Eu sei, eu tenho a minha empresa. Quem é que vai fazer contato com o mercado primeiramente? O meu time de vendas. Então, o vendedor, ele representa quem? Ele representa a empresa, representa o presidente da empresa. Ele não representa? Claro. Você já viu como é que é o processo de seleção de vendas? Como é que tratam vendas? Assim, não tratam da maneira que deveria tratar. Para mim, time de vendas deveria ter o processo de recrutamento e seleção mais rigoroso de todos. É a pessoa que vai representar a minha marca, vai representar o meu nome, vai estar lá na frente do cliente falando por mim. Então, esse profissional tem que ser um tremendo de um profissional. Dá para deixar ali a mercado sem preparação também? Claro que não. Não dá para deixar. Então, esse fortalecimento do time comercial começa lá no recrutamento e seleção. Ele vai para um treinamento constante e um modelo de gestão que faça com que ele cresça também. O modelo de gestão ele é educacional. Ele não serve apenas para medir se os indicadores de processos, objetivos, os key results estão sendo alcançados ou não. Ele serve também para educar. É um momento onde você vai falar de boas práticas, de coisas que não deram certo, de coisas que deram certo, de fazer feedbacks individualmente, porque, como em qualquer área, você tem que fazer isso o tempo inteiro. Então, a minha crença é que as empresas precisam melhorar o recrutamento e seleção, inicialmente, do time de vendas. Lembrando sempre, eu estou contratando uma pessoa para colocar lá de frente para o mercado, representando a minha organização. Eu não posso permitir que qualquer pessoa faça isso. Claro. Bom, Alexandre, aqui no nosso programa, aqui no nosso Contracapa, a gente finaliza nosso bate-papo sempre com a mesma pergunta. Comprei o seu livro, Vendas B2B de Alta Performance, sentei no sofá, vou começar a ler. Se você pudesse chegar no ouvido desse leitor que vai abrir o livro agora, como autor, e pudesse falar alguma coisa para ele, o que você falaria? Se prepara, porque isso vai mudar a tua vida. Vai mudar a forma como você enxerga o mercado B2B. Vai mudar a forma como você está olhando para o seu futuro. E eu estou dizendo isso, serve para empresários, gestores e profissionais de vendas. Porque você vai ver que as possibilidades de negócio, e eu estou falando para as empresas, podem ser disruptivas, as possibilidades de remuneração para os profissionais de venda também podem ser disruptivos. Só que tem que estudar, tem que aprender o tempo inteiro. A gente fala assim, lifelong learning, né? Uhum. Essa é uma coisa que tem que estar na vida do vendedor desde sempre. Entendeu? O vendedor que não estuda é um vendedor que não vai conseguir avançar. Acho que isso é para qualquer profissional, né? Verdade. Quem não estuda está fora. Verdade. Respondi? Respondeu. Inclusive, quando eu for sentar para ler o livro, vou pensar nessa tua resposta. Alexandre, foi um prazer tê-lo aqui no nosso Contracapa. Eu espero que você que está assistindo a gente preste bem atenção em tudo que ele falou, que pode mudar a sua vida esse livro, né? Com certeza. Eu queria deixar um recado para vocês. Se quiserem me seguir lá no LinkedIn, vai colocar alguma coisa lá de link para o LinkedIn em algum lugar? Se não... Passa sua arroba. Alexandre Chiacchio. Alexandre Chiacchio vai achar em qualquer lugar. É fácil. Não tem muitos Chiacchios no Brasil. Filho. É o Alexandre Chiacchio, o pai. É o pai. Alexandre, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E já estamos convidando para o próximo, quando lançar outra edição. Já quero você aqui também novamente. O Framework. Vai ver, o prazer foi todo meu. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você que assistiu a gente. Já sabe, a nossa dica de hoje aqui no Contracapa é vendas B2B de alta performance, o guia definitivo. Procura, ajude e, claro, leia. Leia muito, porque como o Alexandre falou,
muda a sua vida. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.